Boa noite, Pastor Paulo. Boa noite, irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Garcia, irmãos em Cristo. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco do amor. E falando em amor, peço ao pastor que faça uma oração, primeiro pedindo pelo pastor Celso. Ele está enfermo, em plena recuperação, mas vamos pedir por ele, pedir as bênçãos de Deus para a nossa conversa aqui hoje. Aproveitar e pedir pelos meus netos também, que estão enfermos, que Deus esteja tocando cada um deles. Oremos. Rendemos graças a Ti, Senhor, e Te agradecemos por este momento, por esse período de bate-papo, Senhor, que diz respeito a valores do Teu reino e no estudo da Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste tempo, que seja um tempo produtivo, ó Deus, e rico em conhecimento, que possamos aprender mais e mais da Tua palavra e da Tua verdade, porque Tu és a verdade, ó Cristo Jesus. Pedimos a Tua bênção, nos lembrando também do pastor Celso, que está em recuperação da sua enfermidade. Pedimos que a boa mão do Senhor continue a acompanhá-lo, a guardá-lo. Ó Deus, que os remédios que ele está tomando possam ter o efeito desejado e tão logo possível ele esteja totalmente restabelecido. Oramos pelos netos também, do presbítero Ricardo, que ele apresenta diante de Ti, que também estão doentes. Eu peço que o Senhor os abençoe, com a boa mão o Senhor guarde cada netinho, dando saúde, restabelecendo a saúde, Senhor, guardando-os na Tua presença. Nós Te louvamos porque Tu és um Deus misericordioso que tem derramado do Teu amor sobre nós e por isso nós podemos colocar diante de Ti as nossas orações, as nossas angústias, as nossas necessidades, sabendo que o Senhor, Deus, tem cuidado de nós, Pai. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Paulo, nós vamos conversar sobre amor e eu escolhi esse tema aqui porque eu tenho ouvido muito, em muitos lugares, em alguns lugares, essa frase, que falta de amor. Pastor, está faltando realmente amor nos nossos dias? Se está faltando realmente amor? É interessante essa pergunta, porque se olhar da parte de Deus para conosco, nunca faltou o amor. O amor de Deus é eterno e tem sido derramado sobre nós, né? A Bíblia mesmo diz que a chuva, ela cai sobre justos e injustos e ela faz parte da generosidade de Deus sobre toda a humanidade, né? A Bíblia diz que Deus é amor. Então, da parte de Deus, de fato, nunca faltou amor para conosco e nós temos lido e aprendido disso nas Sagradas Escrituras. Eu creio que o ser humano ele pode se tornar insensível, né? E muitas vezes aquelas pessoas que falam da falta de amor, quem sabe devemos entender que nós é quem devemos ser agente de amor. Se realmente existe falta de amor, essa falta não está ou não deveria estar no meio cristão, porque nós somos instigados pela palavra de Deus, encorajados pela palavra de Deus a amarmos, né? O contrário do amor, eu diria que seria o egoísmo, né? Que é também o amor, só que é um amor doentio, o amor próprio, que se preocupa apenas consigo mesmo, né? Então, o egoísmo tem que sair e o amor tem que imperar. E nós, como cristãos que entendemos o amor de Deus, temos que ser agentes desse amor. Aí não vai faltar amor, com certeza. Pastor, nessas situações, o que eu tenho ouvido isso, eu vou colocar algumas situações. Vamos começar aqui assim. Uma criança diz: meus pais não me amam porque não me deixam fazer o que eu quero. Jogar videogame na hora que eu quero, sair com meus amigos na hora que eu quero, não me dá o presente que eu quero na hora que eu quero. É falta de amor dos pais? É falta de entendimento da criança ou adolescente, né? De não compreender que o não é também amor. E o fato de que o pai não quer dar tudo que aquela criança deseja, não significa que ela não ame, que o pai não ame a criança. Pelo contrário. E a gente pode ir para o texto bíblico também que diz respeito a isso, que o próprio Deus, ele muitas vezes até disciplina o filho a quem quer bem, como o pai e a mãe que disciplinam o filho a quem quer bem, porque a disciplina, né, a correção é uma grande forma de amor.
porque a correção nos traz proteção e nos ensina aquilo que é bom, aquilo que é importante para nós. Então, fazer aquilo que eu quero na hora que eu quero não é uma forma de demonstrar amor, pode não ser uma forma de demonstrar amor. Certamente, porque nós muitas vezes erramos e, como eu disse, o que eu quero significa egoísmo. E o egoísmo, ele é complicado. E principalmente pensando na educação de uma criança, a criança precisa ter limites. E os pais precisam aprender a dar limites. Se os pais dão tudo que a criança quer, na verdade existe um falso entendimento do que é amor. Existe um emocionalismo, às vezes uma manipulação da criança, adolescente para com o pai ou a mãe, e eles não sabem lidar com aquela situação, né? E querendo fazer o bem, podem fazer o mal. Esse é o grande problema. Uma outra situação, pastor, que a gente vive no dia a dia, então, uma criança, mas e se um médico chega para um paciente ou para um familiar e diz: a situação é bastante complicada, crítica, estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, porém, os resultados não estão sendo os esperados. Devemos nos preparar para tudo. É falta de amor do médico? Não, é profissionalismo do médico, né? Às vezes nós que estamos, vamos dizer assim, com um ente enfermo, doente, ou quem sabe nós mesmos, nós queremos aquela palavra que seja uma palavra de ânimo, né? Mas o médico, profissionalmente, ele precisa dizer o que está acontecendo. Até porque se o médico disser diferente, ele vai ser cobrado depois, porque ele não disse a verdade. Então, a verdade é amor, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele é também amor. Então, a verdade, ela anda de mãos dadas com o amor, né? A mentira é o engano, é o placebo, né? É um falso entendimento acerca do amor. Então, o amor não é mentira. A Bíblia diz até que a amizade franca é melhor que o amor encoberto. Então, demonstrar amor pode ser também falar a verdade de uma maneira mais calma, mais tranquila, mas falar a verdade. Exatamente. Existem 1000 formas de falar uma mesma frase. Eu Sim. posso demonstrar amor, mas falando a verdade, que é o que é necessário. Ok. Uma outra situação. Um irmão, vamos imaginar, um irmão imaginário. Legal. Um irmão imaginário. Dizem que tem amigo imaginário, esse é o Tem irmão imaginário. Tem amigo, então tem irmão imaginário. Diz assim, os irmãos da igreja, o pastor não me amam, não aceitam a minha ajuda, quero ajudar, faço propostas e ninguém aceita as minhas propostas. Será que é falta de amor dos irmãos, do pastor? A igreja também é relacionamento, né? E nem tudo que eu quero fazer também é o momento certo de eu fazer ou estou nas circunstâncias certas de fazer. E isso não significa desamor, né? Desamor é outra coisa. Principalmente no seio da igreja precisa haver amor. E nós temos que saber também o tempo certo para todas as coisas. Quem sabe naquele momento aquela ajuda ela não é necessária ou já tem outro que vai fazer aquilo. Então eu tenho que ter paciência e certamente os meus talentos vão ser descobertos. Certamente os meus talentos vão ser descobertos. Eu creio muito nisso. Exatamente. Fico à disposição. Fico à disposição. E alguém vai me achar. E alguém vai me achar. Se eu estiver à disposição de fato, sim. Alguém vai me achar. Eu gosto muito disso. Esses tempos atrás, faz algum tempo, eu já contei aqui, mas vale a pena. Eu estava num determinado lugar e um carrinho de bebê e umas pessoas alimentando pombos. E o carrinho se entupiu de pombinho. Eu espantei os pombos. Aí uma certa pessoa falou assim, olha, quem não ama os animais é mal amado. Eu fiquei sem saber o que fazer ali, ficou complicada a situação. Você ficou entre o amor aos pombos e o amor à criança, foi isso? Eu não sei o que aconteceu. Existe uma lei aqui em São Paulo, né? A Lei 16.914, de 6 de junho de 2018. Tem o nome da lei. Tem a lei aqui. Diz que é proibido alimentar pombos em região urbana. Olha só, tá vendo? Porque ele tem um bichinho lá que ele causa uma doença chamada criptococose. E isso afeta as crianças, afeta adultos, inclusive, né? Sim. Então existe uma proibição. E aí eu
quem não ama os animais é mal amado. Eu fiquei... Se você levar a grosso modo, você deveria proibir, por exemplo, os frigoríficos, né? Quantos animais são abatidos aí, nós ainda nos alimentamos da carne dos animais. Então, realmente, é um jogo complicado essa questão e não dá para se levar em extremos. É óbvio que eu não vou espancar o animal, isso eu não posso fazer. Até a Bíblia diz que o homem de bem cuida dos seus animais. A Bíblia se preocupa em dizer isso também. Cuida bem dos seus animais. Então, como cristãos, eu tenho que cuidar bem. Se eu tenho um cachorrinho, certamente eu tenho em casa lá um cachorrinho, eu tenho um gatinho, eu tenho que cuidar, tenho que alimentar bem eles. Por quê? Se eu me prontifiquei a ter aqueles animais que são dos meus meninos, como é que eu iria maltratá-los? Não posso pegar um chicote e sair batendo nos animais, né? Exatamente, aí não tem jeito, né? Mas os pombinhos ali, você não estava maltratando os pombinhos? Não, então, é diferente, né? Mas tem uma coisa interessante que eu tive na minha cidade esse final de semana e colocaram debaixo da porta da casa da minha mãe um folheto. Aí eu fui olhar e tinha lá um folheto de um teórico político russo, um dos principais expoentes do anarquismo. Opa! Mikhail Bakunin. Bakunin. Ele diz que a sociedade deve ser igualitária, sem leis, nem as da terra, nem as do céu. Porque as pessoas vão à igreja pelos mesmos motivos que vão à taverna, para estupefarem-se, para esquecerem-se de sua miséria, para imaginarem-se de algum modo livres e felizes. Essa é a maneira de amar. E se Deus existisse, só haveria para ele um único meio de servir a liberdade humana, seria o de cessar de existir. Então, é um humanismo, né? O anarquista significa que ele acredita que não deve haver lei alguma e que cada um deve viver segundo a sua própria consciência. Mas seria um mundo perigoso esse, né? Eu não gostaria de viver num mundo desse. É um mundo perigoso. Meio complicado, pastor. Muito complicado, porque eu tenho que respeitar o outro. Né? Existem leis que são estabelecidas no nosso regime democrático, a Constituição, as leis inferiores e tudo mais, mas existem até que as leis do costume, as leis do respeito um ao outro, do pai que respeita o filho que respeita o pai. Quer dizer, nós vivemos sempre debaixo de leis, quer escritas ou não, que são valores, né? E os valores têm um princípio por trás. Então, os princípios são necessários e devem ser respeitados. Só trouxe o comentário que eu vi isso lá, falei, isso para mim não é maneira de amar, né? Exatamente. Os limites, né? Como a gente estava falando das crianças, a criança precisa ter limite. Né? A criança vai e coloca a mão no fogo lá, começa a mexer. Vai dizer, olha, filho, a tua vontade é que impera, faça o que você quiser. Ele vai se queimar, vai se machucar. Deixa queimar. Isso é amor ou é desamor? Né? Então a lei de que não faça isso é importante, até para dar limites e trazer valores aos corações. Né? Preservar também, né, pastor? Preservar, é óbvio, preservar a própria vida, a idoneidade e tudo mais. Né? Preservar o outro. Né? Então são várias situações que nós conversamos, mas aí nós vamos entrar na Bíblia. A Bíblia também... É um bom caminho. É um bom caminho? É um bom caminho. Agora é mais tranquilo, né, pastor? Agora é mais tranquilo. A Bíblia traz alguns versículos que, em princípio, nós podemos ficar assustados quanto ao amor de Deus. Eu vou ler um aqui e... Explica para a gente, pastor. Hebreus 12:6 diz que, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O princípio aí é o princípio do amor e está demonstrando, assim como o amor dos pais para com os filhos. Né? Então, a repreensão é necessária. Quando o nosso filho está em erro, ele precisa ser repreendido para que ele não faça coisa pior e conheça o seu limite, para que haja arrependimento. Então, Deus ama os seus e repreende aos seus, né? Aos seus filhos, porque o pai cuida bem dos seus filhos e corrige os seus filhos para que ele seja um bom menino. E a vida cristã é assim, Deus também nos ama e nos corrige, né? Para que façamos o bem e não o mal. Então, em Hebreus aqui, Deus está demonstrando o seu amor corrigindo os seus filhos. Corrigindo,
Assim e como nós também devemos demonstrar amor, corrigindo nossos filhos, não deixando que eles se desviem. Exato, né? Isso não significa espancar os filhos, porque aí isso não é amor. Mas a correção é necessária, né? E muitas vezes a correção precisa de fato ser dura, né? Não espancando, obviamente. Ninguém defende a violência, mas e é interessante a palavra disciplina, porque normalmente a disciplina pensa-se no chicote, naquilo que é, mas a disciplina é o ensino. O ensino é disciplina. Os bons conselhos são disciplina. O ensinar as regras, ou chegar com o filho e conversar com o filho, é disciplina. Isso tudo é disciplina. Assim como na escola se fala em disciplinas, são ensinamentos. São necessários para todos nós. E Deus nos ensina, e a Bíblia está repleta de ensinos que são disciplina para a nossa vida. Então, em primeira instância, nós tomamos um susto. Exatamente. É que tem que ler o contexto. Tem que ler o contexto. Se você pega só um texto da Bíblia, aí você incorre no risco de interpretar somente aquele texto por ele mesmo. Mas você tem que entender o contexto, né, em que está inserida aquela expressão. Isso muitos erram. E tiram ensinamentos errados da Bíblia porque não leem todo o contexto. Perfeito. Provérbios 12:1 diz que quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Exatamente. Segue no mesmo caminho, né? Amar a correção é importante, porque a correção nos faz melhores, né? É interessante que a própria sociedade é uma sociedade disciplinada. Quando eu digo que eu tenho que respeitar as leis, eu estou dizendo que eu tenho que ser disciplinado. E nada é melhor do que respeitar as leis, quando elas são justas, né? E as leis de Deus certamente são justas. Perfeitamente justas. Perfeitamente justas. Quem sabe as leis humanas são construídas por homens, quem sabe com as melhores intenções, mas não são perfeitas, né? Mas as leis de Deus são perfeitas. Nós vamos chegar um pouquinho mais para frente aqui sobre a justiça de Deus, pastor. Mas vamos lá. Perfeito, mas vamos lá. Em primeira carta de João 4:8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Exatamente. Deus é amor na sua essência, na sua natureza. Deus é amor, né? Então, a mais profunda expressão de amor nós vamos encontrar em Deus. João 5:20, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Exatamente. É o amor de Deus que é demonstrado pela obra de Cristo, né, na cruz do Calvário, pela revelação de Cristo. Isso é a expressão do amor de Deus. Então nós conhecemos muito de Deus, acerca de Deus, por meio de Jesus Cristo e daquilo que Ele revelou para nós. Perfeito. João 3,16, agora tem uma coisa aqui que é meio complicada, pastor. Ele diz assim, porque Deus amou ao mundo, e eu vi uma pregação esses dias atrás, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e aí parou aqui. A pregação foi em cima, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e não continuou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conta para nós. Para no meio do caminho ou vai até o fim? É o que eu te disse, né? A expressão não pode ser cortada no meio, que você fala meia verdade, né? Você tem que entender a verdade inteira, né? Não pode contar só a metade? Não pode contar só a metade. De fato, essa é a maior expressão do amor de Deus. Ninguém tem maior amor do que este, diz o outro texto, de alguém dar a sua própria vida em resgate de outro, né? Então, a maior expressão do amor de Deus é o fato de Ele ter enviado o seu Filho para resgatar aqueles que nele crescem. Essa é a maior expressão de amor de Deus para conosco. Resgatar aqueles que nele crescem. É o que está em João 3,16, né? Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Não é só amor ao mundo de tal maneira. O mundo aí tem a ver com aqueles que serão resgatados. Serão resgatados. Exatamente. Complicada a Bíblia, hein, pastor? Ela, se não lê o contexto... Você tem que ler o contexto para compreender o que Jesus está falando, o que está ensinando, né? Senão eu teria interpretações erradas acerca das Escrituras.
meio complicado, né? João 16, 27, porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes amado e tendes cridos que eu vim da parte de Deus. Esse é Jesus Cristo falando, né? Então, é Jesus falando, exatamente. Efésios, agora vem um pouquinho complicado aqui, que traduz a parte de cima. Tá certo. Efésios 1, de 4 a 6. Diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olhando para o texto de cima, Deus amou ao mundo, e olhando para aqui de baixo, ele diz, assim como nos escolheu nele. O amor de Deus está em ele ter nos escolhido sem que nós tivéssemos qualquer mérito nessa escolha. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem por si mesmo, por mais que ele fizesse coisas boas, ele está caído, ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. E o amor de Deus está em Cristo ter sido enviado por Deus para morrer por nós, né, em nosso lugar, para que pudéssemos ter o perdão de Deus. Então, essa é a prova do amor de Deus, de Jesus morrer pelos seus. O pastor chegou no final, ele... Exatamente. Cristo, pelos seus. Cristo morreu pelos seus. Por aqueles que o Pai lhe deu. Jesus diz isso também. Ninguém, né, vem a mim se não tiver sido dado pelo Pai. Então, o Pai é quem deu seus eleitos e Jesus morreu pelos seus eleitos. Então, vou dar uma complicada aqui, pastor. Deus, aí, ele demonstra amor? Sim. Amor é resgate. Mas generalizado ou não? Então, a humanidade caiu em Adão, né? É o que a teologia nos ensina. Sim. Que o ser humano pecou e Adão era o nosso representante federativo, ou seja, ele representava toda a raça humana. Então, lá no Éden, o homem caiu, ele perdeu o seu livre-arbítrio, a sua vontade, e está condenado. E lá no Éden, a gente já tem a promessa de que a serpente morderia, né, o calcanhar e o descendente pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, já temos aqui a promessa de que Deus enviaria Jesus para nos resgatar, né, segundo aqueles que o próprio Deus escolheu. Então, essa é a prova de que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê, cai em João 3,16 não né? pereça, mas tenha vida eterna. Né? E aqueles que Deus escolheu, estes crerão. Estes crerão. Aqueles que Deus escolheu, estes crerão. Como Jesus também disse que as minhas ovelhas, João 10, ouvem, né, a minha voz e me seguem. São aquelas ovelhas que Deus lhe deu. Jesus disse, né, que nenhum se perderia dos que o Pai lhe deu. A não ser, no contexto lá, o filho da perdição. O filho da perdição. Exatamente. Então, Deus não deu o filho da perdição, né, que foi Judas, no caso, que o traiu. Mas a todos aqueles que o receberam, esses são dados por Deus. Por isso o texto fala em eleitos. Efésios 1 fala várias vezes em predestinou, em eleitos. São aqueles que Deus escolheu para a sua glória. Deus demonstrou seu amor independentemente de ter escolhido a quem ele escolheu. Sim, ele escolheu e demonstrou seu amor por meio de Cristo. Agora, essa escolha não é nosso mérito, porque se fosse por nosso mérito, nenhum haveria de ser salvo. Não há perfeição em nenhum de nós. Todos estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Perfeito, pastor. A justiça e a retidão de Deus. Deus tanto é justo para a recompensa como para a punição. Está lá em Gálatas 18 e 25. Sim, exatamente. É interessante que às vezes as pessoas confundem a natureza de Deus, né? Mas Deus é tanto justo como é amor.
Na justiça de Deus se revela o seu amor. E no seu amor se revela a sua justiça. Pastor, você está me complicando aí. Explica aí. Então, na justiça de Deus, todos estavam mortos. Perfeito. No amor de Deus, ele envia o seu Filho para resgatar aqueles que, pela sua graça, e aí entra a questão da graça, tão preciosa para a teologia, pela graça de Deus, Deus escolheu aqueles que haveriam de ser salvos. Certo. A justiça de Deus é completamente retributiva e não remunerativa. Remunerativa significa que eu estou compensando, né? Alguma coisa. Eu vou remunerar alguém, quer dizer, porque em tese ele tem alguma coisa que me deu, tem um merecimento. Vai né? receber uma paga. Exatamente, é como um negócio. Eu vou comprar, eu remunero a pessoa me dá o objeto. Quer dizer, isso é o mérito do recebimento, o objeto. Né? No nosso caso, não há recebimento porque nós não temos o que dar. O que pode o homem dar a Deus? Né? O próprio Salomão lá diz assim, Senhor, quem somos nós? Essas ofertas são todas tuas. Né? O que pode o homem dar a Deus se não já é do próprio Deus? Então, por mais que façamos boas obras ou qualquer tipo de coisa, isso não nos dá direito ao amor de Deus, porque nós fomos criados por Deus e a Ele pertencemos. Então, por isso, não é retributiva, né? Remunerativa, mas ela é retributiva. Deus dá segundo a sua misericórdia àqueles que o amam. Perfeito, pastor. Deus não age em resposta ao homem, mas de acordo com a sua própria vontade. Exatamente. Em suma, nos finalmente, né? É Deus e a sua vontade, que é eterna, que não muda, né? E que é justa. Essa é a questão. A vontade de Deus ela é justa e perfeita, porque Deus é justo e perfeito. E o seu amor se revela em Cristo, que cumpriu a sua justiça em Cristo. Quando Cristo morreu, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele cumpriu, em outras palavras, o que nos cabia. Né? Se em Adão, diz Paulo, em Adão nós morremos, em Cristo nós ressuscitamos. Porque Jesus, importante a humanidade de Cristo, Jesus sendo 100% homem e 100% Deus, é que Adão, nosso representante federativo, nos trouxe o pecado. Jesus, o nosso representante federativo, santo e perfeito, nos trouxe a vida eterna. Perfeito, pastor. Deus é justo tanto na condenação de uns quanto na libertação de outros. Sim, porque esse é o padrão e a perfeição em Deus. O problema é quando nós queremos levar os nossos sentimentos ou os nossos valores e compará-los como se Deus fosse como nós. Esse é o grande problema, como um homem. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Imagine assim, um filho de uma mãe fez um crime. Aí a mãe, aí o filho pede para a mãe acobertá-lo. Aí a mãe diz assim, bom, eu não vou acobertá-lo, eu vou entregar para a polícia. Essa mãe fez o bem ou fez o mal? Alguém diria, peraí, essa mãe fez o mal, porque ela não ama o filho. Outros diriam, mas o amor também é verdade, o filho deveria pagar por aquilo. Então, não podemos levar as nossas emoções. Dizer o que é amor segundo as nossas emoções. Porque aquilo que para nós parece amor, é muitas vezes emocionalismo que não é racional e não é justo. Né? O que você acha? A mãe deveria ou não entregar o filho para a polícia? Pastor, o meu filho seria difícil entregar. Então, meus filhos, não sei como é que exatamente, faz. Né? Então, a situação é complicada. Por quê? Porque nós voltamos ao amor, ou aquilo, a mãe ama o filho, né? Mas existem valores que são verdades e são necessários, na verdade. Então, o amor, ele é sacrificial. Deus enviou seu filho e morreu por nós. Ou seja, ele imputou a Cristo os nossos pecados. Ele não amava Cristo? Sim. Jesus veio fazendo a vontade de Deus e por amor sofreu a culpa por nós. E assim Deus nos resgatou. Por misericórdia. Por misericórdia. Por graça. Por graça, por amor. Pastor, então, quiser comentar mais alguma coisa, mas respondeu já. O amor e a justiça de Deus não são incompatíveis. Não são incompatíveis.
ambos são naturais a Ele, em um grau superlativo, Deus faz sempre cumprir a sua justiça de forma amorosa. Exatamente, né? Então Deus se revela em amor naqueles que Ele resgata para si. Ele está sendo justo porque Ele é Deus e porque Ele nos comprou com o sangue de Cristo. A Bíblia diz até que Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo. É interessante que a Bíblia também diz que éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Então, filhos da ira. Então, o ministério bíblico, o apóstolo Paulo diz que é o ministério da reconciliação. Interessante. Então, quando falamos em pregação do Evangelho, estamos falando em reconciliação. O que é reconciliação? As duas partes estão distantes, estão em inimizade. O pecado trouxe inimizade entre o homem e Deus. Sim. Então, o ministério da evangelização é a reconciliação em Cristo. Em Cristo, nós fomos novamente reconciliados com o próprio Deus. Então, isso é amor, né? É um amor tão grande que nós não merecemos. É o perdão sem nenhum merecimento nosso. Apesar de Deus ser amoroso, Deus é amoroso, mas Ele não suportará que o homem pise em sua santa lei. Exatamente, né? A questão é que Deus é santo e aquilo que é pecado não tem lugar em Deus. Então, a justiça de Deus, Ele cumpriu a sua justiça por amor, para que pudéssemos nos aproximar dele, né? Na questão quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Isso é muito significativo. De alto a baixo. Porque o véu era aquele grosso véu, uma lona praticamente, lá no Santos dos Santos, que fazia a separação entre o homem e Deus, porque o homem não podia entrar no Santos dos Santos. Quando o véu se rompe de cima a baixo, e é interessante que foi de cima a baixo, não foi picotado de baixo para cima, né? Uhum. Não foi nenhum sacerdote que cortou de baixo a cima. Não. Foi do próprio Deus que rasgou o véu, dizendo, olha, o sacrifício de Cristo foi aceito e existe agora a reconciliação. Não há mais separação. Não há mais separação entre o homem e Deus. Então isso é misericórdia de Deus, é graça. Deus é fantástico. Deus é fantástico. De fato. Deus deve ir a punir o pecado plenamente. Isso deveria produzir, né, temor de pecar. Sim, exato. Contra um Deus justo que aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Exatamente. Existe uma irreverência hoje muito grande com respeito a Deus. Se você ler no Velho Testamento, a reverência que o povo tinha em relação a Deus, ela era enorme. Ninguém poderia se aproximar do Santos dos Santos. O próprio nome de Deus, o judeu não falaria, e até hoje não fala, né? Acerca de Deus. E nós, muitas vezes, tratamos de forma irreverente as coisas de Deus. Falta compreensão do temor que devemos ter para com Deus. Deus é santo, habita no alto e sublime trono, e por sua graça nós podemos nos aproximar dele. E Deus não tolera o pecado e não adianta. O problema é que as pessoas, nesse sentido de ser inclusivo, né, acham que Deus aceita todas as coisas, mas não é assim. Não é o que a Bíblia diz. Deus, ele aceita aquilo que lhe é caro, aquilo que lhe é santo, né? São os seus valores e a sua verdade. O pastor comentou sobre o respeito, sobre a reverência para com Deus, né, dos judeus. Nós estivemos lá em Massada. Tem uma cabine fechada, lacrada, e o guia nos disse que é lá dentro que antigamente fazia o papel de uma soreta, né? Sim. A pessoa fazia... Que fazia as cópias dos manuscritos sagrados. Dos manuscritos sagrados. Uhum. Então, o cara vai lá, ele se banha tudo, ele se... Sim, vários cerimoniais de purificação. Purificação, né? Para poder escrever aquelas palavras, porque são palavras santas, né? Então, essa reverência, ela se perdeu no dia de hoje. E Deus é amor, Deus aceita tudo. Não, o amor de Deus não é aceitar tudo. É a misericórdia dele de nos aceitar por causa de Cristo. A Bíblia diz que fomos salvos por preço e preço alto. O sangue de Cristo por nós. A gente vê muita irreverência com a palavra de Deus. Domingo nós estávamos na escola dominical aqui e o pastor estava dizendo sobre Jesus
a irreverência. E eu comentei sobre um determinado artista que chegou e falou, não, a Bíblia está desatualizada. A sua Bíblia, falando por um crente que estava entregando a Bíblia, falou, não, a sua Bíblia está desatualizada, porque se Jesus estivesse aqui, ele estaria indo para determinado lugar onde todo mundo estava indo e ele também. Então... Jesus não era artista, né? Diz que o artista tem que estar em todo lugar, né? Jesus é o Filho de Deus. Ele foi onde as pessoas necessitavam. Sim, ele se assentou com prostitutas, com publicanos e com pecadores. Mas ele não anuía aqueles pecados e não assentia a eles. Jesus falava do amor e dos resgate e da justiça de Deus. Então, a verdade de Deus muda o coração. Os valores de Deus são inegociáveis. Perfeito. Valores inegociáveis. Inegociáveis. Pastor, estamos chegando aqui, ó, Deus dentro da sua justiça exercita seu maravilhoso amor através de Jesus. Exatamente. Jesus, através de se entregar. Do seu sacrifício. Do seu sacrifício. E o Espírito Santo, através de aplicar os benefícios da salvação. A obra da redenção, né, é trina, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse amor de Deus fez com que Deus enviasse o seu Filho, e quando o seu Filho cumpre o sacrifício, né, e morre por nós, o Espírito Santo aplica essa verdade em cada coração. Então é a ação trina de Deus para que haja conversão. E o que é conversão? É mudança. Mudança agora para os valores do reino. Então, se eu digo que eu amo ao Senhor, e Jesus diz, né, se alguém me ama, esse guardará as minhas palavras. Então, amor não é mera expressão e não é sentimento. Amor é atitude, é mudança. E é isso que Deus quer de nós. Guardará as minhas palavras e fará o que eu mando, né? Exatamente. Aquele que me ama, esse cumpre as minhas palavras e faz aquilo, né, que ele nos ensina. Que eu determinei seja feito. Exatamente. Bom, pastor, dá para a gente fazer um resumo aqui. O pastor dá um final aí. Fica à vontade. Amar, então, não é fazer tudo que o outro quer. Não, às vezes a gente pode prejudicar o outro, né? Quer dizer, a pessoa está com diabetes, não, come um pouquinho, né? Come mais um docinho, não faz mal não. Você vai matar a pessoa que tem diabetes, digamos, né? Não, o médico falou que eu não passo nada. Que isso, o médico não sabe nada. Come uma gordurinha. Você está matando a pessoa, você não está amando ela, Não está amando, não? Não está amando. Ô, pastor. Não é deixar meu filho fazer tudo que ele quer? Não é deixar fazer tudo que ele quer. Aí eu vou estar prejudicando meu filho, vou estar ensinando errado meu filho, e depois ele vai me desrespeitar e vai me fazer passar vergonha. Não é corrigindo, não é ensinando e falando, não, você não vai fazer, deixa à vontade. E não é assim, não funciona, né? Não Tem que mostrar os valores. Aliás, os valores é que vão fazer diferença na vida do meu filho depois. Se eu fizer tudo que ele quer, eu vou estar prejudicando meu filho. E assim Deus conosco também. Por isso Deus quer que façamos a sua vontade. Uma das coisas que eu tenho visto não é deixar trazer também, amar não é deixar trazer para dentro da igreja aquilo que Deus não estabeleceu. O culto é um culto a Deus. Então, se o culto é cultuar a Deus, são segundo os seus valores, os valores do teu reino, segundo a verdade revelada na sua palavra. Eu não posso trazer para um culto aquilo que não está prescrito dentro da palavra de Deus, né? Você vai encontrar lá o caso de Ofni e Finéias, né? Que eram sacerdotes lá no Velho Testamento, que apagou a chama lá, acho que no altar lá, trouxeram um fogo estranho lá e morreram os dois, né? Então, quem sabe, foi por boa vontade, acabou o fogo aqui, vamos trazer de fora. Mas não era o fogo sagrado. Então, é desobediência. Eram filhos do sacerdote. Sacerdote, eu esqueci o nome dele lá. Ofni e Finéias, né? Exatamente. Complicado tá isso, hein, pastor? Exatamente. Tem um outro servo lá também, né? Na carroça lá que estava a arca. Sim. Ele também tentou segurar a arca e morreu. Né? Não, mas eu tentei segurar a arca, meu filho. A arca não podia nem estar em cima de uma carroça. Os sacerdotes carregavam a arca nas alças que ela tinha e no varão que passava. Os sacerdotes andavam a pé cuidando da arca. Né? Então, aquilo de colocar em cima de uma carroça já foi uma desobediência. Mas vai mais depressa, Era pastor. Carroça nova, mas ficou lá tentando segurar. Mas tentou segurar a arca e morreu. Quer dizer,
eu tenho que fazer as coisas da forma certa, segundo a vontade de Deus. Eu não posso dizer, Deus vai me abençoar e eu vou fazer de qualquer jeito. Se eu fizer fora do que Deus me ensinou, eu estou em desobediência. Não posso dar uma melhoradinha? Não pode. Não pode. Eu não posso fazer segundo o que eu acho. Eu tenho que fazer segundo o que a Bíblia nos ensina. Assim deve ser. Teve um engenheiro que construiu aqui, projetou, fez o cálculo estrutural. Ele disse pra gente, olha, não dá para fazer um cálculo estrutural, vou construir de orelhada. É o perigo. Então não dá para fazer de orelhada. Não dá. Tem que fazer segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é interessante que quando a Bíblia fala acerca dela, dos mandamentos, ela usa a palavra preceitos, estatutos, mandamentos, ensinos. Salmo 119 é interessante que a cada perícope dentro do Salmo, ele usa uma expressão diferente para o amor, para a justiça, para os escritos, ensino, né? Tudo tem a ver com a palavra de Deus. Então, as prescrições, ou seja, aquilo que o Senhor quer que façamos está na palavra de Deus revelada. Se eu acho que eu estou cumprindo a vontade de Deus fora daquilo que está a palavra revelada, eu estou errado. Eu tenho que conhecer para obedecer. Então, se eu conheço a palavra de Deus, eu obedecerei segundo a vontade de Deus. Então, só dando assim, Deus já demonstrou, demonstra e continua demonstrando o seu amor para conosco. Exatamente. E para nós demonstrarmos o nosso amor, tanto principalmente para com Deus e para com o nosso irmão, nós temos que fazer segundo a vontade de Deus. Exatamente. É a obediência, né? A palavrinha-chave aí. Obediência é obedecer aquilo que está prescrito. Não é eu tentar fazer a vontade do pastor aqui, o pastor está querendo, então não é assim. Não é a vontade da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos instrui e nos ensina. Santos decretos, né, diz o texto sagrado, os ensinos, os estatutos, os mandamentos, né? E é interessante que essa obediência não é obediência cega. É interessante que dentro disso, Jesus diz que os mandamentos estão em amar a Deus e amar ao próximo. Quando eu amo a Deus de fato e cumpro a vontade dele e demonstro meu amor para com o próximo, estou fazendo a vontade de Deus. Mas se eu não souber qual a vontade dele, como obedecê-lo? Resumindo, o amor é fazer a vontade de Deus. Exatamente. É esse o amor. Perfeito. Pastor, comentários finais. Amém. Eu creio que às vezes as pessoas querem servir a Deus de acordo com os valores e os conceitos desse mundo. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este século, ou seja, não nos conformarmos com este mundo. Significa que nós não podemos tomar a forma deste mundo, né? Não vos conformeis com esse século, mas compreendei qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu tenho de saber viver a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então eu tenho que apresentar o meu corpo, diz lá, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então eu tenho que buscar servir a Deus da forma que Ele quer, com uma vida santa e separada para Ele. Aí eu vou fazer a vontade dEle. Né? A vontade dEle não pode ser o meu egoísmo. E eu não posso achar que estou fazendo a vontade dEle segundo os meus caminhos, porque os meus caminhos são enganosos. E o melhor lugar de proteção para qualquer ser humano é a palavra de Deus. Ele é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e ali eu encontro o amor de Deus. Porque eu vou compreender o quanto o Senhor Deus me ama, o quanto Jesus me ama, e eu devo amá-lo porque Ele me amou primeiro. Bom, pastor, uma boa explicação para mim da palavra amor. Sim. Eu agradeço e amém. Peço ao pastor que esteja orando por nós, pedindo que nós estejamos aprendendo, ouvindo, entendendo e praticando exatamente a palavra de Deus. E pensando que isso também não significa um perfeccionismo humano, que a gente pode cair num outro erro, né? Mas eu tenho que buscar o amor de Deus para que Ele, enchendo o meu coração, eu faça a vontade dEle. Então não é perfeccionismo humano, que também é um erro. Acaba sendo obras do mesmo jeito, como se eu fosse merecimento e mérito.
e não há mérito em nós, né? Perfeito. Não é buscar a perfeição por perfeição, mas é buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Vamos orar então? Oremos. Pai, nós rendemos graças a Ti por este momento de reflexão na Tua palavra e por buscar compreender o Teu amor. De fato, nós não compreendemos, Deus, na totalidade, porque o Teu amor é muito maior que a nossa compreensão do que é amor. Mas naquilo que a Tua palavra nos revela, Senhor, naquilo que aprendemos da Tua palavra, naquilo que aprendemos acerca dos ensinos do Teu Filho Jesus, que vivamos nessa luz que o Senhor nos tem dado e que possamos buscar o Teu amor e compreender a Tua vontade e andar no Teu amor, Deus, em obediência a Ti. Pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre todos aqueles que estão conosco, nos ouvindo, e que possamos viver a Tua vontade a cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Boa noite a todos aí. Boa noite Deus a nos todos. abençoe.